Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tânia, professora do 8º ano de Língua Portuguesa, né? Hoje vamos entrar com o conteúdo de romance de aventuras. Queria lembrá-los o seguinte, não esqueçam de entrar no Classroom, fazer as atividades de vocês, entregar, ok? Entregam na escola bonitinho, lá a presença, fiquem atentos, perfeito? Bom, qual o objetivo da nossa aula hoje? Vamos verificar lá. Lá, introdução ao gênero romance de aventura, análise linguística, abordando alguns elementos presentes no texto verbal, né? Então, o texto sempre é inserido de um monte de elementos. Então, nós vamos verificar ali ao longo das aulas, perfeito? Muito bem. Para começarmos nossa aula, vamos consultar o dicionário sobre o verbete. Aventureiro ou aventureira. Aventureiro, que gosta de ou que se lança aventuras, aventuroso, propenso a aventuras, espíritos aventureiro, que envolve risco, arriscado, aquele que gosta de ou que lança as aventuras, indivíduo inescrupuloso que usa de meios desonestos para o seu progresso econômico ou social, soldado, mercenário e assim sucessivamente, né? Bom, nós sabemos que verbete, ele dá ali o significado da palavra que nós encontramos no dicionário, numa enciclopédia, né? Vamos verificar ali, ok? Então lá, você observou como uma mesma palavra pode ter vários significados, inclusive bem diferentes. Nesse caso, quando chamamos alguém de aventureiro, podemos estar fazendo um elogio ou uma crítica. Pois bem, nas próximas aulas vamos falar muito de aventuras e de personagens aventureiros ou aventureiras. Nesse trabalho, utilizaremos essa palavra nos seguintes sentidos. Aventureiro ali, que gosta de ou que lança aventuras, né? Aventuroso. Propenso a aventuras, espírito aventureiro, que envolve risco, arriscado, né? Que vai aí à procura de coisas novas, desconhecidas, né? Momento de reflexão. Agora, para vocês pensarem, né? Em seu caderno, então peguem lá o penal direitinho, letra bonitinho, vamos caprichar aí, né? E respondendo, você tem espírito aventureiro? Pensa lá, como é que é a aventura para você? Em caso afirmativo, qual foi a maior aventura que já viveu? Então vamos pensar? Vamos lá? Com vocês agora.
Daí, pessoal, resolveram lá? Conseguiram tudo bonitinho? Capricharam ali na letra? Muito bem. Então, vamos verificar lá, né? Agora, com vocês, atividade 2. Se você não se identifica com aventuras, saberia contar a história de alguém que já tenha vivido alguma? Então, vamos dizer que você não tenha vivido nenhuma experiência que pode considerar ali uma aventura, né? Mas você já viu, já assistiu alguma coisa, já ouviu falar. Então, gostaria agora que vocês pensassem e colocassem no caderno, ok? Daí, pessoal, lembraram então de alguém aí ou de alguma situação, algum filme, alguma coisa? Muito bem. Então vamos verificar aí alguns pontozinhos sobre isso. Então então nós temos aqui O Náufrago. Lembra do Náufrago? Um filme que passou, né, com o Tom Hanks, né, que tem ali o nosso Chuck Norris. Lembram disso? Foi, tinha lá o Wilson, o amigo, foi bem legal aí esse filme. Então, é um livro assim bem interessante, coloco para vocês, leiam quando tiverem um tempinho, agora estão em casa, façam as lições de vocês e aproveitam lá e peguem o livro lá para poder ler. Ou o filme, né? Então, com esse tempinho que nós temos aí, dá para fazer isso muito bem. Então Náufrago. Então, nós temos ali, né, vamos falar um pouquinho, né? Você já assistiu ao filme Náufrago? Conhece essa história? Se não, procure ler a sinopse desse filme. Com certeza você vai gostar muito. Então, quem gosta de aventura, tá aí uma dica preciosa para vocês. Então vamos saber um pouquinho sobre o que fala, né, essa aventura. O dedicado funcionário executivo da FedEx, Chuck Norris, viaja e trabalha para Malásia quando o avião da empresa cai sobre o Oceano Pacífico durante uma tempestade. Como o único sobrevivente do acidente, Chuck vai parar em uma ilha deserta. Quando suas tentativas de socorro se esgotam, Chuck aprende a sobreviver na ilha, né? Então, data de lançamento, 26 de janeiro de 2001, ok? Direção, Robert Zemeckis, roteiro e assim sucessivamente, né? Então veja aqui, é um filme gostoso, é um filme de aventura que a gente acaba ficando ali preso. Então quem não viu, né? Tá aí a dica para vocês. Agora uma atividadezinha, vamos pensar?
Muito bem. Conhece alguém que já passou por essa experiência ou uma experiência parecida? Que aventura foi essa? Registre sua resposta em um parágrafo no seu caderno. Observação: caso não saiba de alguém que realmente viveu uma aventura nessas proporções, procure lembrar de algum personagem de história fictícia, romance, filme, desenho animado, novela. Então agora você vai pensar, buscar na mente de vocês uma aventura dessa. Alguém que tenha se perdido, né? Ficado em algum lugar distante. E como que foi esse processo aí? Com vocês então. Daí, pessoal, lembraram, né? Muito bem, muito bem. Atividade 4.
Então vamos pensar ali. A palavra náufrago pode ter funções diferentes numa oração. Identifique isso, relacionando a segunda coluna, classe gramatical, a primeira com o uso da palavra ali. Então nós temos ali, Chuck Noller tornou-se um náufrago, o náufrago aprendeu a sobreviver na ilha, substantivo e adjetivo. Então vocês vão verificar a palavra ali que está destacada, né? E relacionada conforme vocês lembrarem ali da parte da gramática, ok? Com vocês. Daí, pessoal, conseguiram lá? Verificaram a palavra? Qual a classe que nós podemos colocá-la? Muito bem. Então, vamos verificar ali. Na A, nós temos ali um náufrago, né? Chuck Noller tornou-se um náufrago. Então, é um adjetivo. Porque, na verdade, nós já temos ali um sujeito, não é verdade? E o náufrago aprendeu a sobreviver na ilha. O quê? É um substantivo. Mas, professora, não é um adjetivo? Você não disse que era um adjetivo? Lembrando que nós temos uma parte na gramática que diz assim, toda palavra que está com o artigo, certo? Acompanhada de artigo, ela transforma em substantivo. Então, eu posso ter, sim, um verbo substantivado, um numeral substantivado, ela transforma em, ok? Em substantivo. No caso aqui, ficou um substantivo. Então, adjetivo substantivado. Perfeito? Facinho, né? Continuando lá. Então, vamos agora a uma leitura. Vamos entrar em outra aventura ali, muito interessante, tá? Do Veleiro para Ti. E já vamos falar mais um pouquinho sobre ele. Então, lá. De repente,
o inesperado. Bem-vindo a bordo! Você vai começar a fazer uma viagem inesquecível. Aliás, 2 viagens. Uma calma, saborosa, sem sobressaltos ou tédio. A outra, plena de aventuras, repleta de emoções, rumo ao desconhecido. Olha que lindo isso, né? Então, estamos falando aqui do Amiris Klink, tá? Aqui temos uma imagem de um veleiro, né? O Paraty. Amir Klink é um dos navegadores mais respeitados do mundo e ficou conhecido a ser a primeira pessoa a atravessar o Atlântico Sul a remo. Na imagem, embarcação entre geleira da Antártica, continente circunnavegado pelo brasileiro em 1989. Veja, gente, Amiris Klink, ele é de São Paulo, né? Hoje ele está com 71 anos. Perfeito? Então, veja, ele fez uma viagem de 22 meses, olha, é bastante, num barco, né, num veleiro para Antártica. Então, veja, que aventura, quanta coisa ele viu, quanta coisa ele conheceu. Então, a aventura é isso, né, é você descobrir o novo. Agora, pensando então, atividade 5. Você já sentiu vontade de sair pelo mundo, conhecer novas paisagens, novas pessoas e lugares distantes, inusitados e diferentes? Pensa aí, já passou isso para a cabeça de vocês? Conhecer, né? O mundo é tão vasto, tão amplo, ok? Pensando lá. Daí, pessoal, pensaram aí, né? Gostariam de ter uma aventura na vida? Eu falando ali, ó. Eu, sinceramente, gostaria de conhecer lugares diferentes, né? Nossa, como eu falei, né? O nosso universo é enorme, nós temos tanta coisa para viver, tanta coisa para ver, né? É claro que tudo isso não é fácil, né? Mas eu gostaria muito, sim, de viajar, conhecer, conhecer Antártica, pense em conhecer as geleiras, pense em ir para as melhores praias, é muito legal, né? Então, eu, com certeza, adoraria. E vocês aí, colocaram direitinho, se preocuparam com toda a estética do caderno ali, o parágrafo,
letra maiúscula no início, tudo bonitinho ali. Então é preciso sempre se preocupar com a estética do seu texto ali, não é escrever por escrever, ok? Então, continuando lá, gente. Atividade 6. Leia o significado de circunnavegação. Nós falamos isso, né, no textozinho lá do Amir. O que é? Substantivo feminino, ação ou efeito de circunnavegar, de viajar por meio aéreos ou marítimos ao redor do planeta Terra. Então, ao redor, ok? Essa definição é encontrada num manual de instruções, num verbete de dicionário ou num mapa náutico. Onde que nós encontramos, né, aquela definição da palavra circunnavegação? Então, agora vocês vão pensar direitinho, né? E vão marcar para mim a resposta certa. Bem bonitinho, ok? Com vocês lá. Daí, pensaram lá? Então vamos verificar a resposta aí. Vamos ver se bateu certinho isso aí, né? Então, ali, num verbete de dicionário. É lá que nós encontramos, né? As palavrinhas vêm marcadinhas, vêm geralmente em negrito, né? Separadas ali em sílabas e depois tem a definição, ok? Então, é muito importante você ter um dicionário sempre do seu lado, porque sempre no texto tem palavras ali que nós não temos tanta intimidade com ela e vai, sem dúvida nenhuma, causar um estranhamento. E aquilo, às vezes, pode danificar o texto se eu não souber. Então, sempre tem ali um dicionário do teu lado, né, de português, verifica, eu não lembro essa palavra, sem problema nenhum. Abre lá, procura e vai ganhando vocabulário. Você pode precisar disso para o seu texto, né? Nós sempre estamos ali criando textos, né? Então, de repente, aquela palavrinha ali, ela vai ser bem útil para você, ok? Muito bem ali. Então, B, num verbete de dicionário, tá? Então, lá, falamos então ali do veleiro, falamos um pouquinho do Amir, né? Da viagem dele, 22 meses. Ele percorreu aqui, foi 50.000 quilômetros, pense, né? De geleiras, andando sozinho, solitário, né? Então, tá aqui o nosso escritor. Nascido 25 de setembro de 1955, tá ali 64, mas como é 2013, né? Hoje ele vai estar com 71 anos. São Paulo, nacionalidade brasileira, aí cônjuge Marina Bandeira, ocupação navegador e escritor,
Então aqui nós temos a biografia do nosso camarada ali, perfeito? Atividade 7. Agora vamos pensar um pouquinho, né? Que consequências pode ter experiências como essas de Amyris Clean? Sair pelo mundo, pegar um veleiro assim, que nem dizia, né? Alguns dizem, sem eira e nem beira, né? Quais são as consequências? Né? Que lições se podem aprender quando se busca o novo? Em sua opinião, é preciso ir para longe para viver situações de aventuras? Quer dizer, eu tenho que ir, né? Assim, não pensar em nada e já partir para alguma coisa nova? Pensem, tá? Vou dar um minutinho para vocês pensarem.
Daí, pessoal, responderam lá? Bonitinhas as respostas ali? Colocaram? Então lá, né? Vamos verificar ali possíveis respostas, né? Claro que a de vocês vai estar diferente algumas coisas, mas não tem problema. Cada um tem ali a sua maneira de colocar as palavras. Então lá, que consequências podem ter experiências como essas do Amir, né? Consequências negativas, como ferir-se ou morrer, enfrentar tempestades ou animais marinhos, perder-se e etc. Né? Positivas, como conhecer lugares fantásticos, fugir da rotina, desbravar lugares inóspitos. Para quem não sabe, olha aí, ó, dicionário, né? Uma palavrinha que não é tão assim, não tem uma intimidade muito com ela, que significa o quê? Lugares assim inabitáveis, né? Assim, lugares onde não dá muito para morar, né? B. Que lições se podem aprender quando se busca o novo? Que o mundo é muito vasto, que há muitas diversidades no mundo, física, como clima, vegetação, meios de vida, mas também humana, como linguagem, cultura, modos de pensar e agir. Ou seja, sempre quando nós vamos num ambiente novo, tem coisas novas, ideias novas, pensamentos novos, culturas novas, cada país tem a sua cultura, então sem dúvida nenhuma, vivências diferentes e a gente vai aprendendo, né? Tem sim muita coisa boa, mas também tem perigos, temos que saber disso, né? Em sua opinião, é preciso ir para longe para viver situações de aventuras? Não necessariamente, né? Não há muita coisa, não. Há muita coisa a se conhecer e desbravar em todos os lugares. Ou seja, né, nós temos o Brasil é lindo, maravilhoso, nós temos assim, nossa, né, lugares assim belíssimos. Então, claro, podemos fazer essa viagem por aqui mesmo. É só a gente ter condições necessárias para isso. E é claro, se tem para ir fora também, estudar, verificar lugares novas culturas, é claro, gente, também tem que fazer, né? Ok? Muito bem, continuando ali, então vamos lá. Do título do texto, de repente, o inesperado, o termo em destaque é um adjetivo, um substantivo ou uma locução adverbial? Agora vocês vão pensar direitinho, verificar a classe de palavras ali e ver qual o papel da palavra de repente. Lembrando, gente, de repente é separado, não é junto, hein? Já vi muito junto e com 2 R's ainda. Então, por favor, olhem bem, memorizem. Com vocês ali. Daí, pessoal, conseguiram lá? Muito bem. Então, vamos verificar lá, né? O que é? Locução adverbial. Bom, então vamos verificar ali. De repente. O que é mesmo um adjetivo? Adjetivo é uma característica que nós damos a um substantivo, ok? Então, ali, veja, não é o papel, ok? Então, não pode ser. Substantivo é o nome, ok? Então, substantivo pode ser coisas, pessoas, objetos em geral, né? Então, veja, também não é, né? Porque o nome nós temos ali, no caso ali, o título do texto, né? Então, não é.
Locução adverbial, sem dúvida nenhuma. Bom, como assim, professora, locução adverbial? Lembrando que locução, nós temos locução adverbial, locução, vários tipos de locuções aí, verbal, ok? Locução adjetiva, são duas palavras acompanhadas de preposição com o valor de. No caso aqui, com o valor de advérbio, por isso, locução adverbial. Então, uma preposição e uma outra palavrinha, X, que dependendo dando o valor do que, ou de substantivo, ou de verbo, ou de adjetivo, ou de advérbio, leva o nome então de locução adverbial, substantiva, de verbo e assim sucessivamente, ok? Facinho lá, tá? Agora, vamos pensar na próxima atividade. Você vai fazer uma viagem inesquecível. A palavra sublinhada é um pronome. Então, nós temos ali você, sublinhadinho ali. Muito bem. Essa palavra é um pronome demonstrativo? É um pronome possessivo? Ou é um pronome pessoal do caso reto? Então, pense um pouquinho, faça uma retomada na sua mente dos substantivos que nós temos e marque, então, a resposta corretinha ali. Daí, pessoal, conseguiram lá? Né? Lembraram dos pronomes? Ele é amplo, hein? Tem muitos pronomes ali. Então, veja, nós temos ali o demonstrativo, possessivo e pessoal do caso reto, né? Qual será que vocês anotaram ali? Então, a resposta, pessoal do caso reto. Por quê, gente? Palavra você ali. Então, o demonstrativo. O pronome demonstrativo é aquele pronome que está demonstrando algo. Isso, isto, aquele, aquela, aquilo. Lembram disso? Quando é perto da pessoa que fala, longe da pessoa que fala. Então, veja, nada a ver ali com a palavra você. Nós temos daí o possessivo. Meu, minha, nosso. Lembram disso? Então, também não tem referência nenhuma aqui. E temos também o pessoal do caso reto. Por que reto? Pronome pessoal, nós temos ali o oblíquo também, né? Então, é aquele que você não pode usar antes do verbo, a não ser que alguma palavrinha atraia, que nós vamos verificar isso mais tarde na colocação pronominal, né? Então, eu não posso falar, eu vi ele, ok? Então, a gramática não aceita muito isso, né? É mais uma informalidade. Então, temos que falar diferente, usar ali o pronome oblíquo. Então, aqui no caso, o reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Perfeito? E o oblíquo, professor? Então, veja bem, esse reto eu uso antes do meu verbo. Então, eu vou à praia. Perfeito? Ó, antes, bonitinho ali. O reto, desculpa, o oblíquo eu vou usar depois do verbo. Então, são me, mim, comigo, te, ti, contigo, né? O, a, os, as, lhes. Você vai adaptar conforme ali a tua frase. Perfeito? E sem contar também, só para atiçar mais um pouquinho vocês, que nós temos também, né, aqueles oblíquos que acabam se tornando o em na,
o em no, o em lo, né? Veja, então ali há uma estrutura a ser estudada para nós colocarmos isso bonitinho ali. Veja bem, como assim, professora? Lo, no, não entendi. Então vamos dizer que nós colocamos uma frase assim para vocês, né? Ó, eu bebi o leite, né? Então, leite. Então, ó, vou beber o leite. Eu tiro esse leite, né? Quero colocar ali um pronome. Eu não posso falar eu vou beber ele. A gramática não aceita. Lembra que eu falei para vocês que o reto é antes do verbo? Então, eu vou ter que, nesse o, a, os, a, me, mim, comigo, verificar qual é o papel do leite ali. Então, no caso, o leite, masculino, singular, vai entrar o ali. Então, tá, vou beber o, não dá para falar, vou bebê-lo. Por quê? Por que lo, professora? Porque tem uma regrinha lá que diz assim, todos os verbos terminados em R, ó, beber, terminou em R, S e Z, você vai tirar essas últimas palavrinhas, certo? Vai colocar um hífenzinho, tem que ter ali, né? Aí, o L e mais o pronome, que pode ser o a, o os, o as, facinho, né? Às vezes faz, nossa, é muita coisa, mas tem que ir fazendo, ir falando, escrevendo desse jeito, porque na hora que você precisar, vai ficar tudo certinho e vai conseguir. Lo, lá, no, nas. Próxima aula eu explico daí para você o no e o na. Perfeito? Então, hoje nós trabalhamos ali, né? Introdução ao gênero romance de aventuras, falamos ali do náufrago, né? Falamos ali do nosso Chuck, falamos ali também do nosso Amir, comentei que ele viajou com o seu veleiro, certo? O veleiro dele era chamado de Paraty. Análise linguística, abordando alguns elementos presentes no texto verbal, trabalhamos ali a locução, né? Do advérbio, trabalhamos ali o pronomes, palavrinhas ali. E outro também que nós verificamos lá é o que? A palavrinha que é substantivada. Lembra disso que fizemos as atividades? Então, veja, a nossa gramática é ampla, ok? Então, até mais, pessoal.